E conseguimos. Beleza. Gente, primeiro, desculpa a falha absurda de raciocínio. Na minha cabeça, a gente estava no mesmo fuso horário e descobri que afinal passei um horário para Isa e outro para vocês e outro na minha cabeça. Foi isso, a culpa é minha, assumo meus erros, tá aí. Ainda bem que a Isa é um amorzinho e aceitou fazer agora, senão não sabia onde enfiar minha cara. Muito bem. Para quem está chegando, a gente vai começar e quem for chegando depois, assiste depois. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Stories, mas como vocês sabem, o Instagram também não aguenta muita coisa. Se ficar muito longo, não vai ficar aqui por muito tempo, então vou baixar, vou publicar no YouTube e vou publicar no Facebook e vou transmitir no canal do Telegram, que vocês têm o link lá no perfil, tá na bio. E aí quem quiser assistir depois e não conseguir ficar até o final ou chegou tarde, vê depois o reprise, viu? Muito bem. Vamos lá então. Essa é a Isa. A Isa criou o canal But Lésbica Radical, tá aqui no Instagram, quem quiser segue lá, tá marcado nas últimas publicações. E convidei ela, porque né, nesse mês da visibilidade lésbica, vamos falar das lésbicas menos visibilizadas, que são as caminhões. Então, bora lá. Isa, você quer se apresentar em vez de eu ficar aqui passando graxa? Ah, bom, eu sou a Isa, eu sou militante já há algum tempo. Sempre militei na pauta feminista, né? Antes eu me considerava uma lésbica deboísta e tal. E depois do meu afastamento, né, da militância, eu resolvi me posicionar como radical por conta de eu não me enquadrar em nenhuma caixinha. E eu sempre sofri muita opressão, mas não conseguia identificar o que era essa opressão. Caminhei um pouco pelo transativismo e voltei, conheci o feminismo radical e hoje eu estou aí na luta, ajudando todas as minas aí que estão destransicionando. Maravilha. Bom, já que você já chegou com o pé na porta, você quer introduzir um pouco? Você criou um projeto, uma coisa, na minha opinião, super necessária, principalmente no Brasil, que a gente não via. A gente vê resistência lésbica, mas acaba sendo muito marginalizada. E quem consegue enxergar ou ter acesso a essa resistência, digamos assim, notícias sobre essa resistência, é principalmente quem já está no clubinho, não é? De resto, as lésbicas são geralmente excluídas tanto do feminismo quanto do movimento LGBT. E você chegou com um projeto que é But não é homem trans. Por que você criou esse projeto? Dizem que a gente sempre cria as coisas a partir da nossa necessidade, né? A gente percebe no nosso meio que falta alguma coisa, então a gente resolve agir. O que te impulsionou a criar o projeto? O que você esperava alcançar com o projeto? Quem que você quer alcançar com o projeto? O que te motivou? Conta aí mais sobre ele. Então, o projeto veio por conta da minha militância mesmo. Quando eu decidi negar todos os padrões de feminilidade, me vestir conforme a minha postura, né? Conforme a minha postura e minha história, claro. Eu estava bem próxima do feminismo liberal e, infelizmente, eu entrei no movimento queer, sabe? Com força total, recebi apoio da galera LGBT, da galera queer, principalmente de gays, né? E acabei me identificando como Bruno, tá? E depois eu saí, transicionei e tal, passei por uma série de opressão para até sair totalmente, né, dessa militância. E aí eu vi que eu comecei a perceber que não era só eu que passava por aquilo, sabe? Que só eu que passava pela opressão dentro da militância LGBT, sabe? Que existiam outras lésbicas que também não se identificavam com os objetos femininos, que não servia o patriarcado, que não eram submissas ao sistema. E, e aí eu comecei a perceber que essas lésbicas estavam passando pelo mesmo problema que eu passei, sabe?
apenas pelo fato de, tipo, ela tá lá, tá andando na rua, vai, na Augusta, por exemplo, que é um lugar bem conhecido aqui em São Paulo, e aí simplesmente, tipo, chega alguém do nada e fala, oi, você quer que eu te chame como? Você fala, porra, velho, eu sou uma merda, tipo... Dona do universo, né? Por favor. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falar, meu, por que que nós, butches, somos confundidas tanto com homem trans, sabe? Por que que é enfiado goela abaixo, sabe? Essa cultura de que mulher não pode negar os padrões de feminilidade, sabe? E aí eu falei, meu, eu vou criar esse projeto porque a gente pode sim, a gente pode, a gente não só pode como deve, sabe? Eu acho que a mulher butch, a lésbica butch, é a essência da mulher, é a natureza da mulher, sabe? Pensa numa mulher nua, sabe? É, uma mulher que não se depila, uma mulher que não usa acessórios femininos, uma mulher que não compactua com os padrões, sabe? Que a sociedade impõe pra gente, sabe? E é um padrão que foi criado pelo prazer do homem. Então, assim, a gente não você entende que é tudo em prol ao homem, servir ao homem, sabe? Maternar o homem, fazer tudo isso, sabe? Então aí eu falei, não, esse projeto ele vai vir para dizer, não só, olha, homem trans não existe, não é isso, não é isso. Se eu estou falando que Butch não é homem trans, eu estou dizendo que homem trans existe. Porém, Butch existe. E Butch é a desconstrução da realidade que é imposta à mulher, da realidade sexual, sabe? Tipo, é tudo ligado ao sexo, ao prazer. Então a gente, eu criei esse projeto para dizer, olha, não, Butch é uma mulher natural, uma mulher que não aceita o sistema, que enfrenta o patriarcado de peito aberto, sabe, sem medo. E é isso. E eu acho que quanto mais mulheres desconstruírem isso, melhor. Sabe, eu não estou falando, olha, quanto mais lésbica, melhor. Sim, quanto mais lésbica, melhor. Mas pede que uma hétero fale, olha, eu vou seguir isso aqui porque eu também quero enfrentar o patriarcado, sabe? Ela pode também se desconstruir e falar, não vou mais usar, eu não vou mais ser objeto sexual, sabe? Do patriarcado e eu vou seguir o natural. Eu vou, sabe, me livrar do capitalismo compulsório. É isso, é isso. Ok, agora só daí eu já tenho 3 ou 30 perguntas. Então, você sabe, é onde todas as nossas opressões convergem, provavelmente, né? A partir da feminilidade, você estrutura a opressão da mulher, basicamente. Você transforma ela numa consumidora de coisas completamente desnecessárias que homens não sentem pressionados a consumir. Você transforma ela na sociedade. Então, tem muitas coisas aí no meio. Você falou, por exemplo, não sei nem por onde começar. Esses dias, antes da gente fazer a live, eu abri para o pessoal fazer perguntas e mandar perguntas para você. Né? E muitas perguntas pertinentes foram lançadas. Você falou, por exemplo, de não só as lésbicas, mas mesmo uma mulher hétero que queira, né, fazer frente a isso. Pode ser, não sei, pode desconstruir essa feminilidade. E uma mulher mandou uma pergunta que era: Butch é essencialmente, ou seja, é só para mulheres lésbicas? Mulheres bis e héteros não podem ser butches? Como é que é isso? Você quer falar um pouco disso? Eu vou falar um pouco assim, Butch, a mulher Butch. A Butch, ela é uma mulher lésbica, tá? Mas quando eu falo que uma mulher pode desconstruir a feminilidade, é ok, eu não estou enquadrando ela como uma mulher butch, como uma lésbica butch. Butch, ela traz toda a história dela, sabe, desde menina, que a mãe... eu vou contar mais ou menos a minha história. A mãe tratava aquela menina como um bibelô, como, sabe,
aquele ideal de menina rosa, Disney, etc. E aí essa menina vai crescendo e aí ela descobre que não, que ela quer se sentir confortável, sabe? Que ela quer se sentir bem, que ela não quer estar sempre amarrada, sabe? Sempre, sabe, desconfortável. E aí eu peguei e falei, não, eu quero uma calça jeans e uma camiseta, sabe? Tipo, eu não quero é, escolher cor, escolher estilo de roupa. Para mim, calça jeans e camiseta tá ok, sabe? Então, a Butch não é só uma roupa, ela tem toda a história dela, sabe? Toda a história de negar os padrões de feminilidade, até chegar à sua independência, porque nem todas têm o privilégio de ter pais que vão falar, ok, pode se vestir da forma que você quiser, pode usar o que você quiser, pode raspar o seu cabelo, não, sabe? Nem todos os pais vão fazer isso, porque eles também são cobrados pela sociedade de que a filha deles tem que seguir o padrão. Então, assim, não foi o meu caso, tá? Não foi o meu caso. Acredito que existam muitas butches que passam por isso, né? De, tipo, são expulsas, sabe? Vão morar na rua, tem, assim, uma vida precária e tal. Mas, assim, ser butch, você tem que levar em consideração a história da lésbica, tá? Você tem que... assim, não existe mais butch menos butch, tá? Isso tem que deixar claro. O que você tem que ver é que, por exemplo, eu sou uma butch, sei lá, você é outra butch, vamos supor. Aí a gente faz uma roda de conversa em que todas são butches iguais a mim, e só você não tem essa história, você simplesmente desconstruiu, mas você já era lésbica, etc, etc. Aí, bom, beleza. O que você tem que... A sua postura diante daquelas butches que são butch raiz, que eu não gostaria de falar assim, mas acho que fica mais claro. Você respeitar a fala daquelas butches, entendeu? Você se portar respeitando a história, a historicidade daquela pessoa. Mas, diante de uma mulher feminina, diante de uma lésbica feminina, eu acho que é super válido você olhar e falar, olha, eu sou butch porque eu estou desconstruindo a minha feminilidade, porque eu sou lésbica, porque eu priorizo mulheres, porque eu priorizo lésbicas que são butches, que são periféricas, que são negras, e eu compro e eu acolho essas mulheres, sabe? Comprar de lésbicas, tudo que você for fazer, sempre priorizar lésbicas. Eu acho que é isso, sabe? Ser butch é você respeitar a história das outras. Eu não acho que existe um padrão, sabe? Eu acho que é mais o respeito, assim, respeito de historicidade mesmo. Interessante. Você acabou por responder uma outra pergunta que me fizeram, que era se hoje existe uma apropriação. Eu não gosto muito desse termo, porque já foi bastante deturpado, mas acho que ele lá tá, é aquele que dá o significado que a gente está procurando. Uma apropriação da butch como uma identidade, não como uma realidade material, como você contou do seu processo, né? E então, por exemplo, você respondeu também sobre as mulheres bis e héteros, por mais que desconstruam a sua feminilidade ou que enfrentem a feminilidade, não são necessariamente butch por isso, não são butch por isso. E estava a me lembrar que esses dias alguém mandou aqui no blog um post, nem sei do que, porque eu não acompanho, mas aparentemente de uma empresa que vende feminilidade nas suas mais diversas formas, gringa, e que tinha tipo 2 milhões de likes, em que tinha uma mulher com lá, né, com o sovaco peludo, a axila toda peluda, e eles diziam, deixa ela ser como quiser, se ela quiser depilar, ela depila, uma coisa bem liberal, né? Se quiser depila, se não quiser depila, ignorando todo o contexto que existe em volta de pressão. E estava pensando sobre isso, que mesmo entre mulheres lésbicas que queiram questionar o padrão, isso é muito facilmente cooptado. Né? O capitalismo pode, ou seja, a mulher na foto, apesar de ter, por exemplo, a depilação, né, manter os pelos, estava de lingerie, super sexualizada, aquele padrão de revista pornográfica que a gente já conhece. Enfim, é o que você contou, é um processo, é uma vivência material do dia a dia. Não adianta você simplesmente bater de frente e assumir isso como uma identidade, uma política de identidade.
E daí, vou pegar outra questão que existe, foi também uma pergunta de uma lésbica aqui no canal, existe alguma opressão, alguma, assim, uma forma de marginalização dentro do movimento lésbico, mesmo dentro das lésbicas, contra a mulher butch, a lésbica butch? Existe. Existe, sempre existiu e acredito que isso pode mudar, mas está muito longe de mudar, tá? O que existe é o seguinte: para além da militância lésbica, etc., existem as lésbicas que não são militantes, que são lésbicas aí, que estão na vida e tal, que, né, estão vivendo sua vida sem se ligar em política nem nada. Então, essas lésbicas, a maioria delas são lésbicas femininas, tá? São lésbicas que só de pensar numa buceta não depilada já faz aquela cara de, sabe? Tipo, não, jamais, jamais aceitarei, entendeu? E tem também, principalmente, que eu acho que aí são as piores, as lésbicas feministas liberais, as lésbicas liberais, que julgam muito, assim, muito. Já ouvi coisas de você quer ser lésbica, mas você não precisa se vestir igual homem. Você dentro da militância mesmo, dentro da militância. A gente ouve cada uma. Algumas lésbicas, não é? Como macho. Assim. Exatamente. E isso é terrível, é dolorido, porque a gente acaba tendo que romper, né, com esse tipo de lésbicas e tal. Existe um preconceito por parte das fême mesmo, que elas não ficam, porque elas falam que se fosse para elas ficarem com uma lésbica que parece homem, elas ficariam com homem, como se a gente tivesse um pênis, sei lá, não sei. O que passa? Socialização masculina, né? Todo mundo. É bem escroto, assim. Pronto, você falou de outra coisa que eu achei muito interessante também, que é sobre o capitalismo. Você relacionou feminilidade com o capitalismo. Você quer falar um pouco sobre isso? Ou seja, de que forma a Butch põe uma resistência, né, a essa sociedade de consumo que está criada? Como é que isso se relaciona? Então, eu acho que assim, a feminilidade é uma arma do capitalismo, né? É uma arma do capitalismo, uma arma do patriarcado. O capitalismo é patriarcal. Então, assim, eu acho que são coisas que andam juntas, né? E eu acho que a Butch, quando ela nega os padrões de feminilidade, ela automaticamente ela está abrindo o peito para dizer, olha, eu não aceito esse capitalismo, eu não aceito essa estrutura que foi criada, em que o homem está sempre acima, sabe? Que a mulher é submissa, é tão submissa que é obrigada a usar os acessórios, entendeu? Quantas mulheres que namoram com homens não ouvem, ela sai pronta do quarto, e aí quando ela sai do quarto, o cara olha para ela e fala, ué, mas você não vai se arrumar? Mas ela está pronta, é assim que ela se sente bem, sabe? Não importa. Então, a Butch, ela veio para dizer, para acolher essas mulheres que ouvem esse tipo de coisa dos caras, para mostrar, tipo, o meu objetivo no meu Instagram é acolher mulheres que passam por violência machista, sabe? Porque o capitalismo é isso. O capitalismo, ele vai dizer a próxima moda, sabe? A gente nem tá a gente nem tá na primavera, mas a gente já sabe a cor que vai ser usada lá. A gente já sabe o que a mulher vai ter que usar, sabe? Então, é dívida em cima de dívida para acompanhar uma moda que é totalmente capitalista, sabe? A moda é capitalista, sabe? Então, eu acho que por isso que a gente tem que cada vez mais, para acabar com o capitalismo, cada vez mais comprar de brechó, comprar, sabe? E renovando as suas próprias peças. Eu acho que é uma discussão assim que
dá para fazer outra live, entendeu? De tipo, por que que eu acho que Butch quebra com o capitalismo, sabe? São várias coisas. Até as Butches não é. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, já fui vegetariana, mas eu acho que tem corre muito junto, sabe? O fato da mulher Butch corre muito junto com as lésbicas que são veganas. Olha, eu vou falar que de tudo que você falou do capitalismo, eu tenho várias críticas, mas como você disse, isso aqui é tema para outra live. Eu tenho uma visão muito conflitante com isso, mas é só para tirar o peso da minha consciência. Não sobre ser butch, obviamente, mas sobre consumo e tal. Então, vou voltar para o tema, que é para a gente também não escapar muito do tema. Eu queria centrar nisso, centrar nas mulheres, centrar lésbicas. Você falou que você fez uma transição no período, né? E se identificava como Bruno, e falou de que você recebia muito apoio da comunidade LGBT. Você diria que existe uma pressão para lésbicas se identificarem, principalmente lésbicas butch, se identificarem como um homem trans dentro do movimento LGBT, da sua vivência ou do que você analisa, assim, dentro do movimento? O que você pode partilhar com a gente? Existe isso ou não existe? Existe. Existe porque eu acho que, na verdade, o movimento ele tem medo da mulher que nega os padrões. Porque a mulher que nega os padrões não fecha nem com gay, entendeu? Então aí eu acho que existe um medo dos gays, existe o medo da galera trans, sabe? Das mulheres trans, eles têm medo da Butch, porque assim, a Butch é a que vai dizer, olha, você pode ser uma mulher e usar uma camiseta do departamento masculino de uma loja aí, qualquer, entendeu? Você pode usar acessórios masculinos, você pode ficar confortável, você não precisa estar sempre disposta à serventia, sabe? Ao servilismo. Não sei, eu acho que... Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Sim, se existe, está respondida, né? Você até complementou. Então, vou fazer outra, essa é espinhosa. Uma vez eu fiz um post no blog, no Facebook, falando sobre aquela treta do teto de algodão. E o que muitas pessoas me puxaram, e agora eu não sei dizer, não me parecia que eram lésbicas a falar disso, apesar de poderiam ser, como você disse, também tem muita lésbica liberal e tem muita lésbica que nem sequer circula pelos movimentos políticos, né? Então, fazem críticas a partir de um abstrato e não necessariamente de uma realidade de vivência. Existe essa pressão no Brasil, você diria que existe essa pressão para que lésbicas saiam e acolham e durmam e se relacionem com mulheres trans, por exemplo, com lésbicas que são translésbicas. Esse termo do teto de algodão faz sentido no Brasil ou você acha que é mesmo uma coisa importada, que não cabe na nossa realidade? O que você pode compartilhar sobre isso? Você quer saber exatamente se eu acho que as lésbicas têm que se relacionar com mulheres trans? Não, isso não. Não é isso. Mas você acompanha a treta do teto de algodão, sabe desse... Bom, vou introduzir, porque basicamente pode ter gente também que não conhece, dos comentários. A ideia do teto de algodão foi, de fato, criada lá fora, né? Foi os gringos, os norte-americanos, o movimento transativista norte-americano, criou o termo teto de algodão, que em inglês é cotton sailing, que seria um paralelo com aquele termo teto de vidro, né? O teto de algodão seria a calcinha das lésbicas, que é um lugar que eles não conseguem passar, chega ali, é tipo uma barreira, sabe? E o teto de vidro, que era aquele termo que se referia a um limite invisível dentro das empresas que as mulheres não conseguiam chegar a altos cargos. E então eu fiz essa crítica na página e traduzi esse material, né? E trouxe sobre a pressão que existe, sobre uma suposta pressão que existe dentro das lésbicas do movimento para se relacionarem com mulheres trans que se identificam como lésbicas. E alguém perguntou se isso não é uma cena muito gringa que não existe no Brasil. E a pergunta que eu te faço e se existe no Brasil? Existe uma pressão para que as mulheres lésbicas se relacionem com mulheres trans, que se identificam, que se dizem lésbicas, né? Translésbicas? Da sua caminhada no movimento LGBT e nos movimentos lésbicos, o que você pode compartilhar sobre isso? Existe. Existe?
existe, inclusive tem mina se afastando do lesbofeminismo radical por conta do movimento mesmo, da pressão que existe de que a gente tem que aceitar tudo. E não, a gente não tem que aceitar tudo. Não, não, não. Eu não acho que é algo inventado, sabe? Isso existe e é uma opressão, sabe? E é isso pra mim é lesbofobia. Sim, pra mim também. É lesbofobia total, total, total. Ok. Olha, alguém fez uma pergunta que, não sei, pode ser. Eu não sei se é transversal, se é muito pessoal da experiência de cada um, que é sobre se existe privilégio de passabilidade dentro do movimento lésbico, ou seja, que mulheres lésbicas que não são butts tenham mais passabilidade e sofram menos opressão, mesmo dentro do movimento lésbico. O que você acha disso? Existe essa diferenciação dentro do movimento? Cara, eu tô pensando numa coisa assim. Eu acho que talvez seja muito radical, mas tem uma amiga minha que disse pra mim que tudo que é radical é melhor. Então, assim, eu acho que no caso da Butch, eu acho que ela pode dizer que ela sofre butfobia. E no caso da mulher lésbica, ela sofre lesbofobia. A diferença é que, assim, a lésbica, a lésbica que não quebra nenhum padrão. Ela vai sofrer só a lesbofobia, só por ser lésbica. Ponto. Entendeu? Mas ainda assim, quando ela estiver caminhando na rua sozinha, ela não vai sofrer a lesbofobia. Mas se ela estiver de mão dada com a sua companheira, aí sim, ok, ela sofre lesbofobia. Entendeu? A Butch não. A Butch ela vai sofrer de estar andando sozinha, acompanhada, o que seja, entendeu? Então, tipo, só a nossa existência já é sofrida. A lésbica não, a lésbica ela tem total passabilidade. A lésbica ela consegue transitar totalmente em qualquer espaço. A gente não, a gente é tão boicotada de vários espaços que às vezes a gente se auto-boicota, sabe? Tipo, a gente acha que a gente não cabe naquele espaço, mas na verdade é aí que quando a gente acha que a gente não cabe, que a gente tem que ir, entendeu? Pra tipo dizer, olha, eu estou aqui. Nós existimos, sabe? Não sei, assim, eu acredito que a lésbica só vai sofrer lesbofobia, a lésbica feminina. Eu tô pensando numa lésbica feminina, tá? Ela só vai sofrer lesbofobia se ela tiver acompanhada com uma outra lésbica, se ela estiver demonstrando afeto publicamente, sabe? Que seja de mão dada ou uma troca de beijo, etc. Agora a Butch não, a Butch ela vai sofrer normalmente, ela já, eu não preciso ficar todos os dias me reafirmando lésbica, entendeu? A minha aparência, o meu jeito, sabe, a minha forma de agir, de pensar, já diz já que eu sou lésbica, tanto é que no trabalho tem pessoas que querem ser atendidas por mim, e tem pessoas que nem me cumprimentam porque não querem ser atendidas por mim. E ok, entendeu? Tipo, é meu trabalho. Só que eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque eu tenho esse privilégio de poder ser quem eu sou. Tem Butch que não tem esse privilégio. Pronto, você falou uma coisa importante que nem estava aqui no roteiro, mas acho que é difícil não passar por isso, que é a lésbica butch no mercado de trabalho. Como é que é a cena da marginalização? Você passou histórias assim, de ser excluída de emprego por se apresentar como butch, ou de ser... A gente sabe que existem, inclusive, ainda hoje, apesar de você já está na legislação, que é discriminação sexual, você exigir isso de mulheres e não de homens, né? Ou seja, uma vestimenta X, salto alto, maquiagem. Às vezes as mulheres mesmo vão dessa forma que passa mais credibilidade, parece mais profissional. Para as mulheres, mais profissional é mais submissa, mais feminilizada. Como é que é a relação, assim, ser butch, mercado de trabalho, marginalidade? Solta o Então, verbo.
a minha história, assim, basicamente é bem foda, assim. Eu demorei um pouco para entender que foi total lesbofóbico e tal. Foi, tipo, foi um preconceito contra a minha aparência, como a minha vida, eu ser butch, assim, foi total, assim, o preconceito foi foda. Mas eu trabalhava na área de contabilidade, no escritório, tá, no centro, e eu vinha destransicionando, assim, sabe, da feminilidade, destransicionando é ótimo, né? Mas eu vinha me libertando da feminilidade, e aí, um belo dia eu falei, não, eu vou raspar o cabelo e vou de gravata amanhã pro trabalho. E aí eu fui. Passou, sei lá, menos de um mês, eu fui mandada embora, sem direito de cumprir aviso prévio, nada, tipo, só, é, sem direito a nada. E aí eu fiquei um tempão de desempregada e tal, e continuei fazendo entrevistas em contabilidade e tal, que é a minha área, né? E eu lembro uma especificamente, assim, eu fiz a entrevista para contabilidade, você tem que sempre fazer uma prova. Fiz a prova, meu, passei, fui, ó, linda. Aí, beleza, a dona do escritório falou, traz ela aqui, quero falar com ela. A hora que eu entrei, ela pegou minha prova, ela já colocou a prova em cima da mesa, assim, e falou, ah, oi, tudo bem, eu só queria me apresentar, tal, 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 a gente entra em contato. E, meu, nunca mais recebi nenhum telefonema da mulher, velho. Nunca mais. Então, assim, meu pai sempre teve empresa, e aí ele teve que sair da empresa e tal. E aí eu estava desempregada e fui assumir a empresa. Mas, meu, é uma farmácia, tá? Atendimento ao público. Então, assim, é o que eu falei. Tem dia que eu atendo vários clientes. Tem dia que eu não atendo nenhum, porque eles não querem ser atendidos por mim. Aí eu fiz uma brincadeira, agora eu lembrei aqui, fiz uma brincadeira, um dia eu me maquiei, coloquei roupinha, pá, não sei o quê. E aí eu postei no meu Instagram pessoal ou no meu Facebook, não me lembro. E aí eu, né, falei, gente, vamos ver quanto que eu vou vender hoje. Aí eu fiz uma média lá, tal, falei, ó, no mês eu vendi, sei lá, 10 mil, vai. E naquele dia específico, na mesma data do mês anterior, eu tinha vendido R$ 300, vai. Aí naquele dia que eu fui toda feminina e tal, não sei o quê, nananã, cara, eu simplesmente vendi, tipo, R$ 1.000 naquele dia. Eu falei, não, para, velho. Tipo, a galera, saca? Tipo, é preconceituosa, total, total. Tem muito preconceito, muito, demais, 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 demais. Tipo, é preconceito com tudo. Lembrei de uma coisa, agora, devia ter perguntado isso antes, porque agora parece que eu saí um pouco dos trilhos, mas eu conheci muito, eu trabalho muito, falo muito de prostituição aqui no blog, e já trabalhei junto com mulheres prostituídas, e fiquei chocada quando descobri que muitas dessas mulheres eram lésbicas, inclusive. Obviamente não eram lésbicas butch, porque a prostituição tem um ideal muito específico de mulher, né? E elas têm que atender e têm que performar isso. Não sei se eram butch na sua vida privada, mas na prostituição não podiam ser, como é óbvio. E fiquei pensando, e lembrei porque esses dias li o teu relato também no seu Insta, né? Sobre se relacionar com homens, às vezes, e como foi aquilo todo um processo. E isso, para mim, bate no mesmo tema, que é a heterossexualidade compulsória. Certamente afeta todas as mulheres transversalmente, mas de forma muito diferente. Muito, muito diferente. E queria que você falasse um pouco sobre a heterossexualidade compulsória para a lésbica, e especialmente para a lésbica butch, o que significa na sua vivência, no seu ativismo, na sua vida. Como foi que você compreendeu esse conceito de heterossexualidade compulsória e relacionou isso com a sua vivência, né, com a sua experiência? Cara, na verdade eu acho que foi um processo de tipo, de eu não querer ser o que eu sou, sabe? Tipo, eu não queria aceitar o fato de eu gostar só de mulher e de não
de não curtir esses padrões, sabe, de feminilidade e tal, e de servir homem, etc. Então, eu passei por um processo de que, ó, meu primeiro beijo foi com uma mulher, o meu primeiro sexo foi com uma mulher, foi tudo com mulher, e aí, de repente, eu me vi na heterossexualidade compulsória, porque todas as minhas amigas estavam passando por aquilo, todos os meus amigos estavam passando por aquilo. E aí acabei ficando com vários caras, tentando me convencer de que o que eu sentia pelas mulheres era errado, era algo que não podia existir, que não, imagina, né? Quem que gosta de mulher, né? Quem é que gosta de mulher, pô? A gente misoginia internalizada, né? E aí eu me apaixonei por uma garota, eu estava num relacionamento com um homem e tal, e simplesmente olhei para ele e falei, amigo, falou, valeu, tô indo ali. E já fui encontrar com ela já, e fiquei com ela durante um bom tempo e tal. Cara, eu acho que pra Butch, pra mim, assim, eu acho que, mano, eu acho que é mais. É como se fosse um estupro. Sabe? Tipo, você transar com um homem sem sentir nada, sabe? Você beber todas as vezes pra ir pra cama com um homem, sabe? Usar droga pra ir pra cama com um homem. Pra que aquilo fosse legal, pra que amanhã você não se lembrasse daquilo, sabe? Tipo, todas as vezes eu tava alcoolizada. Assim, eu não lembro assim de uma vez que eu não estivesse alcoolizada, sabe? É bem difícil, assim. É como se fosse um estupro, né? Um estupro consentido. Eu tava até conversando com a minha mulher. É um estupro consentido. Tipo, eu não queria aquilo, mas eu aceitava aquilo e deixava aquilo rolar para que acabasse rápido, para que ele gozasse rápido, para que tudo aquilo, sabe? Enfim. E nunca gozava, não gozava. Só pensei, também não tinha posto isso aqui no roteiro, porque me veio isso agora. Estava lembrando. Você acha que tem relação? Ou seja, a gente falou de feminilidade, falou agora de heterossexualidade compulsória. E como eu disse, ela se apresenta de várias formas. E uma delas é a mulher se submeter a esse tipo de relacionamento, porque a aceitação masculina é uma moeda de troca muito forte na sociedade, né? A passabilidade, a moeda, enfim. Você acha que tem alguma relação, a heterossexualidade compulsória, com as lésbicas femme? E também falam muito, por exemplo, de relacionamentos tóxicos entre lésbicas, né? Eu lembro que eu passei um tempo falando que todo relacionamento heterossexual é abusivo. Eu acho que hoje eu reformularia essa página, mas então algumas amigas lésbicas me falaram, olha, relacionamentos lésbicos também podem ser muito abusivos e podem ser muito tóxicos. Você acha que isso tem alguma relação com essa misoginia internalizada, com a negação da feminilidade ou com a heterossexualidade compulsória? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que a gente pode partir daquela frase de quem gosta de mulher é sapatão. Homem não gosta de mulher. Homem gosta da feminilidade, daquilo que ele criou, né? Do ideal de mulher para homem, tá? Então, assim, existe lésbicas tóxicas? Existe. Existe relacionamento tóxico? Existe. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma onda aí, mais uma opressão contra a mulher, contra a lésbica butch, que é quando tem num relacionamento uma lésbica femme e uma butch, normalmente, automaticamente, quando você ouve a amiga da amiga comentar aquele relacionamento é abusivo, já entendem que a butch é abusiva porque a butch é o homem da relação. Uhum. E às vezes, não tem nada a ver,
sabe? Não tem nada a ver. É a pessoa, é a história da pessoa. Ela teve uma educação abusiva, pais abusivos, entende? Pais que não confiavam nela, pais que. É tudo isso. Você tem que ver a história da pessoa, analisar cuidadosamente, principalmente mulher, cara. Eu acho que, porra, velho, eu acho muito complicado a gente falar abertamente que existem relacionamentos lésbicos abusivos. Porque os héteros, eles entendem e vão usar isso a favor. Entendeu? De tipo, a gente, por exemplo, tem uma amiga lá que tá num relacionamento abusivo e tal, com o cara, e aí a gente chega, troca ideia com a mina vai, conta tudo pro cara, aí o cara vai falar, mas o relacionamento dela é abusivo, porque ela já falou pra você. Então calma, tá? Calma, porque não é assim. A gente não pode falar que um relacionamento lésbico é abusivo tanto quanto um relacionamento hétero. Aliás, eu acho que nem deveria comparar, porque a gente tem uma hierarquia, a gente tem um histórico de submissão, isso faz parte, é cultural, sabe? É algo que, tá enraizado, sabe? Que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. Então, assim, eu acho que existe, tá? Mas a gente tem que respeitar a história dessa mulher, tá? A gente não tem que sair falando aos sete ventos de que o relacionamento daquele casal, daquela amiga é abusivo, que aquela amiga é doida, que aquela amiga é não sei o quê. Não. Tá? Eu acho que eu sou muito contra a expor mulher. A feminista liberal tem muito dessa mania de pegar e falar, vou expor, olha aqui, isso aqui, essa mulher tá fazendo isso. Não feminista liberal, tá? A maioria das feministas fazem isso, tá? De expor mulheres. Eu acho que a gente precisa sentar, conversar, se unir. Eu acho que quanto mais lésbicas unidas, melhor vai ser para as próximas lésbicas que estão vindo. Eu estou falando lésbicas que hoje têm 10 anos e ainda nem sabe o que é da vida, entendeu? Nem sabe, não sabe de nada, entendeu? É isso que eu estou falando, de lésbicas que nem sabem que são lésbicas ainda. Então eu acho que a gente tem que unir as lésbicas, ter uma unidade lésbica única e, quebrar esses padrões, quebrar essa coisa de comparar relacionamento lésbico com relacionamento hétero, parar de comparar butt com homem e fêmea com a mulher hétero. Acabou, chega. A gente tem que parar com isso. Você falou a palavra mais exata para mim, que era hierarquia. Quando me perguntaram isso, eu não tinha leitura suficiente. Ou seja, sabe quando você percebe que alguma coisa é errada, mas você não consegue estruturar a resposta ainda? Te falta termo. E a conclusão que eu cheguei depois de mais de ano, meio lerda aqui para estruturar o pensamento, é que era exatamente isso. Pode ser que existam relacionamentos lésbicos tóxicos, mas não existe o potencial abusivo que existe num relacionamento hétero por uma questão de hierarquia. O homem e a mulher não partem de uma relação igual como duas mulheres, né? O homem dificilmente vê a mulher como um ser humano. Existe um processo de construção sobre o olhar dele, sobre a mentalidade dele, a ação dele. Relativamente à mulher, que entre duas mulheres não existe, é totalmente diferente. E, para não chover no molhado, vou passar por um outro ponto, porque se falou sobre unidade lésbica e etc. Eu vejo muitas vezes, vi isso muito no Brasil, vejo isso muito em Portugal, que as lésbicas, como a gente falou, né, são muito marginalizadas dentro do feminismo, o que para mim é um absurdo, porque as lésbicas lançaram a base do feminismo, né? Tipo, é impossível pensar o feminismo sem o pensamento das lésbicas, é impossível. E entretanto, chega no movimento LGBT, tem aquela pressão para transicionar, especialmente se você é butch, né? Existe uma marginalização, uma invisibilização dentro do movimento LGBT, e ainda assim, eu fui nas últimas marchas LGBT aqui em Portugal, por exemplo, e curiosamente eu via muitas mulheres, é uma coisa que eu já não via no Brasil, via muitas mulheres. E eu me perguntava por que aquelas mulheres estavam ali. Porque apesar de ter muitas mulheres estarem construindo e sabe, organizando o movimento, eram sempre os homens que estavam à frente. Eram os homens em todos os sentidos, homens gays,
ou homens bis, ou homens que se identificam como mulheres trans. Eram sempre homens que falavam, elas estavam sempre numa posição de ouvir. Então, vou sintetizar minha pergunta para não dar volta, que eu sou muito verborrágica. Parece que existe um deslocamento da lésbica, tanto no feminismo quanto no movimento LGBT. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse deslocamento e o que você acha que era uma ação construtiva, porque não é só uma questão, né, de isolamento, ou criar uma terceira via, ou de uma forma de lutar, mas o que seria uma forma construtiva para a gente fazer a luta, por exemplo, tanto para lésbicas quanto para o feminismo de modo geral. Pronto, me diga você, o que você vê, né, com a relação do feminismo e o movimento LGBT e as lésbicas aí no meio? É complicado. Tem um pensamento radical sobre isso, sabe como é? Mas então, eu vou me comprometer a falar o que eu. Eu acho que antes do feminismo existir, já existiam as lésbicas. Então, é o que você falou, não tem como pensar o feminismo sem pensar em lésbica. Só que, infelizmente, o feminismo hoje deixa muito a desejar em relação às lésbicas, tá? Porque, meu, o feminismo é construído por mulheres heterossexuais. O feminismo geral, assim, vamos pegar o feminismo, tipo, porque a galera fica, feminismo liberal, intersex, radical e pá. Vamos pegar tudo isso daí, colocar dentro de uma panela. A maioria são mulheres burguesas, brancas, e heterossexuais. E aí, as heterossexuais, elas acham que a gente quer pegá-las, sabe? Tipo, Autoestima, né? é, é, exatamente. E eu tenho para mim que, assim, essa é a parte que eu vou me comprometer. O feminismo, ele não representa as lésbicas, tá? Porque não existe, de fato, um feminismo para as lésbicas. Mesmo o lesbo-feminismo, ainda assim, é construído por lésbicas elitistas, entendeu? Então, assim, aquela lésbica periférica, sabe? Que é fodida, que acorda cedo para ir trabalhar e volta tarde, deita e dorme, ela não tem ninguém para defender ela. A não ser ela. A não ser ela. E é sobre elas, entendeu? É, é sobre elas que eu tô falando, sabe? O resto é resto, sabe? O resto é tem o feminismo aí, entendeu? Então, por isso que me perguntaram, Butch é um movimento? E aí eu tenho até um texto pronto, pronto, mas não terminado. Na verdade, eu terminei ele, mas eu não, eu falei, não, ele precisa de uma introdução, então eu vou esperar mais um pouquinho. Se eu pensar que ser Butch é algo cultural dentro da periferia, tá? Que a maioria das Butches a gente encontra na periferia, o Butch é um movimento, tá? Ser Butch é um movimento periférico, é um movimento das favelas. Você entende o que eu quero dizer? Assim, A gente não tem nenhuma referência de butts que são, por exemplo, de mulheres burguesas butts. Você não tem nenhuma referência disso e toda a movimentação que está por trás entre ser butt e rede de apoio, certo? É isso? Isso. Não tem uma rede de apoio para essas mulheres. Tipo, vou dar um exemplo que está sendo muito discutido. Ginecologista. Ginecologista. Para mulher lésbica,
que tá aí no movimento, etc, etc, é ok, ela pega uma ginecologista mulher e vai, e só vai. Agora, você pega uma mina butt da favela, você acha que ela vai no ginecologista? Ela não vai. Ela não vai, porque essa mina, ela não aceita nada sendo, sabe, não aceita nada sendo introduzido, não aceita que ninguém que ela diga, ok, pode me tocar, entendeu? Ela não vai sentar naquela maca e abrir as pernas assim, não vai, cara, não vai, esquece. Então, por isso que eu acho que o feminismo, ele não representa essas minas, sabe? Porque o feminismo, ele não tá dentro da periferia. Ele não tá, infelizmente, essa é a verdade. Tipo, eu tenho muitas amigas butt da periferia, inclusive uma, eu até coloquei num grupo, porque ela falou, olha, eu quero me inteirar, tal. E ela fala, meu, não tá, não tem, tipo, a profissão. Ó, por exemplo, a maioria das butts hoje estão indo para a profissão de barbearia. Elas estão indo pra barbearia. Porque, tipo, é uma profissão que é aceitável, entendeu? Que é. Você não vê butt em cargos altos, ou gerente, ou que seja gerente de uma loja de departamento, gerente do McDonald's. Não vê, você não vê. Não vê, não existe, não existe. E aí, quando você pega, vai ter a manifestação do feminismo, pró-feminismo, direito das mulheres, não sei o quê, caminhada do 8 de março. Não tá. A gente não tá lá. Eu não tô lá. Aquela ali não é minha luta. Entendeu? Tipo, não é que não é minha luta, mas quem tá lá não luta por mim. Quem tá lá não luta pelas butches. Não luta pela lésbica raiz. Não luta. Não luta, desculpa. Mas Você não acha luta. que não existe uma conciliação, pelo menos possível, entre feminismo e as butts? Você acha que são muitas perguntas aí no meio, né? Se existe uma conciliação possível entre os movimentos, ou se existe, se é mais provável que as lésbicas butts sejam acolhidas dentro da LGBT ou que elas sejam completamente isoladas, e se sequer é construtivo, vale a pena esse esforço, por exemplo, digamos, né? Esforço porque a gente sabe que vai partir principalmente das butches, o que a gente pensa como esforço. Vai partir delas, se decidirem estar dentro de um movimento desse. Quando você chega, sei lá, se eu pensar numa roda de feminismo com 30 mulheres, tiver uma butch, eu sei que a maioria ali está heterocentrada, e por isso que eu falo em esforço de se manter. Você acha que faz sentido hoje, ou que isso é um movimento que não, ou seja, que isso é uma insistência que não vale a pena para as butches se movimentarem politicamente? Porque assim, eu penso em construção, não é? Às vezes a gente se mata tanto pela sobrevivência, basicamente é isso, a gente está em situações de emergências na vida tão absurdas, você precisa lidar com isso hoje, você não pode pensar em mudar uma pauta lá na frente, que você tem né, uma necessidade de viver hoje, pagar a conta hoje, você foi expulsa de casa hoje. Então, pensando numa perspectiva de construção, de ter um movimento forte que consiga trazer mudanças políticas positivas para as mulheres butches, você acha que faz sentido a persistência no feminismo, ou que é muito mais construtivo investir numa terceira via, por exemplo, ou persistir no movimento LGBT? Estrategicamente, o que você vê sobre isso? Eu acho que, como butch, eu acho que é melhor se alinhar ao feminismo. Eu acho que se alinhar ao LGBT, que eu praticamente falo que é LGBT, eu não acho válido, cara. Eu não acho válido. A maioria das minas butch que se aproximam hoje estão com RG masculino, sabe? Tipo, e é coisa muito rápida. Porque se você pegar uma mina, como tem um caso em Brasília, coisa de meses a mina arrancou os seios. Tipo, eu pisquei, quando eu fui ver, ela tava sem os seios. Porque, tipo, é uma mina que tem dinheiro, que é bem de vida, sabe? Então, mano, é rapidinho. Ela faz assim, ela quer tudo. O pai e a mãe dão tudo e falam, vai, filha, vai ser feliz. Entendeu? E
eu acho que o caminho não é LGBT, não, mano. Eu acho que se aproximar do LGBT, primeiro que, mano, é muito bizarro, mas quando você se torna um homem trans, você, dentro do movimento LGBT, é como se você dissesse que você aceita tudo, sabe? Então, quando eu entrei no movimento trans, me identifiquei como trans, eu cheguei a ficar com 2 gays. E assim, era muito, muito. Os gays, eles procuram mesmo homem trans. Eles querem, eles se envolvem com homem trans. Então, assim, é muito complicado, cara. Eu acho que, assim, eu acho que é melhor se aproximar das mulheres, sabe? Se aproximar só das mulheres, do feminismo mesmo, sabe? Porque ainda assim é a classe mais oprimida. E eu acho que vocês conseguem entender mais as nossas demandas do que homens. Eu acho que homem, na verdade, só vai querer usar a gente. Ficou pesadão o clima. Então, eu não tenho muito mais perguntas. Você tem alguma coisa que você queira adicionar que você acha muito importante que eu não coloquei, que me escapou, que você acha que é muito importante você entrar para o debate? Ah, cara, eu queria muito, 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 assim, agradecer a oportunidade, sabe? Que eu Nossa, acho tudo é que. uma obrigação, não estamos aprendendo. Não, é que assim, eu falei, o feminismo não representa e tal. Eu acho que assim, a abertura que você deu e o fato de eu poder dizer, olha, o feminismo não representa, eu acho que vai, sabe, É abrir importante. muita, muita feminista. E eu espero que o acolhimento seja maior. Porque o que mais me toca são as minas que entraram pro, pro transativismo e estão destransicionando e não recebem o menor apoio, entendeu? Porque assim, o homem trans, ele é invisibilizado também dentro do movimento LGBT. Não pense que o homem trans, ele é visto. Não, ele não é visto, cara. Ele não é visto. É tipo, você vê em entrevista, não sei o quê. Ah, hoje é dia do. Como é que é? Do movimento trans, lá. Hoje é dia trans, lá, do transativismo. Tal. Você vê os rolês assim na internet, tudo. É só mulher trans na bagaça, velho. Só mulher trans. Então, não pense que homem trans é visibilizado, pelo contrário, sabe? Muito pelo contrário, a gente tipo é usado mesmo para preencher, como é que eles falam? Cotas, sabe? Tipo cota trans. Ok? Vamos, vamos, aquela pessoa ali vai cobrir a cota trans, tal. Temos um homem trans, uhul. Aí o partido vai lá e te levanta como troféu, por exemplo. Então por isso que eu quero muito que o feminismo se estruture para acolher essas minas que estão destransicionando e espero